Toco violino desde os 4 anos de idade. Começou como uma forma da minha mãe manter minha mente ocupada depois que meu pai nos deixou, mas com o tempo, tornou-se algo mais profundo, uma extensão da minha alma. Não era apenas música que eu tocava. Eu a sentia, deixando o arco traduzir histórias que eu não sabia contar com palavras. Aos 12 anos, as pessoas me chamavam de prodígio. Essa palavra nunca me caiu bem. Eu era apenas uma garota tentando entender o mundo através de cordas e notas. Nasci e cresci em Porto Alegre, uma cidade que respira cultura no sul do Brasil. Nossa casa ficava perto do Parque da Redenção, onde minha mãe, Dona Conceição, me levava para escutar bandas tocando nos domingos ensolarados. Foi ali, sentada em um banco de madeira desgastado pelo tempo, que decidi que queria fazer parte daquele mundo mágico dos sons. Minha mãe trabalhava como enfermeira no Hospital Santa Casa, muitas vezes em turnos duplos para que pudéssemos pagar minhas aulas de violino com o professor Augusto, um senhor de cabelos brancos e mãos gentis que havia tocado na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre por 30 anos. Você tem um dom, Carolina, ele sempre dizia, ajustando minha postura. Mas dom sem disciplina é como rio sem margem, transborda sem direção. Nossa vida não era fácil. Morávamos em um apartamento pequeno no 4º andar de um prédio sem elevador. As paredes finas deixavam passar os barulhos dos vizinhos, o cheiro de feijão da Dona Odete, as discussões do casal do 402, as risadas das crianças brincando no corredor. Mas quando eu tocava, todo o resto desaparecia. Minha mãe fazia o possível para me apoiar, mesmo quando o dinheiro era curto. Lembro de uma vez, aos 9 anos, quando precisei de um violino maior. Ela vendeu a única joia de valor que tinha, um colar de pérolas que havia herdado da minha avó. Música é mais preciosa que pérolas, minha filha, ela explicou com um sorriso cansado. Pérolas ficam guardadas em caixas, música liberta a alma. Aos 15 anos, ganhei uma bolsa para estudar no Conservatório Municipal, onde conheci outros jovens músicos e descobri novos horizontes musicais. Foi lá que comecei a compor, timidamente no início, notas hesitantes que tentavam dar forma aos sentimentos que eu não conseguia expressar em palavras. Este ano, fui selecionada para me apresentar como solista no Recital Anual Harmonia, um evento prestigioso onde jovens talentos eram convidados a mostrar sua música diante da elite cultural e empresarial da cidade. O recital aconteceria no histórico Teatro São Pedro, com suas poltronas de veludo vermelho e acústica perfeita. Para muitos dos meus colegas, era uma chance de serem notados, talvez conseguir patrocínios para estudar no exterior ou ingressar em uma orquestra profissional. Eu estava nervosa, não por causa do público, mas pela peça que havia escolhido. Não era Bach ou Tchaikovsky. Era uma composição minha, algo que tinha vindo a mim em um sonho, e que continuou voltando até que eu não tive escolha senão colocá-la no papel. A melodia parecia antiga e íntima, como se pertencesse a outra pessoa. Tinha um início suave, como um sussurro do passado, que crescia em uma cascata de emoções que eu não compreendia totalmente. Chamei-a de luz sussurrante. Não sabia por quê. Apenas sabia que era o nome certo. Nas semanas que antecederam o recital, pratiquei até meus dedos doerem, até as notas se tornarem parte do meu próprio batimento cardíaco. Durante o dia, eu estudava no conservatório. À noite, quando minha mãe chegava exausta do hospital, eu tocava para ela em volume baixo, vendo-a adormecer com um sorriso no rosto. Aqueles eram meus momentos favoritos, quando a música se tornava um acalanto, uma forma de agradecer por tudo que ela sacrificou por mim. A melodia, luz sussurrante, tinha algo diferente. Não era tecnicamente complexa como as peças que normalmente apresentávamos no conservatório, mas carregava uma emoção que eu não conseguia explicar. O professor Augusto, agora com mais de 70 anos mas ainda meu mentor, ficou em silêncio depois que toquei para ele pela primeira vez. De onde veio isso, Carolina? Ele perguntou, seus olhos marejados. De um sonho, respondi, incapaz de explicar melhor. Ele assentiu, como se entendesse algo que eu mesma não compreendia. Há músicas que não vêm de nós, mas através de nós, ele disse. São presentes. Trate-a com respeito. Na véspera do recital, não consegui dormir.
Fiquei na janela do nosso apartamento, olhando para a cidade iluminada, pensando em como minha vida poderia mudar depois do dia seguinte. Não por fama ou reconhecimento, mas porque sentia que aquela melodia me conectava a algo maior, algo que eu ainda não conseguia enxergar claramente. Como se eu estivesse prestes a abrir uma porta para um mundo desconhecido. Minha mãe encontrou-me ali, enrolada em um cobertor fino, violino no colo. Nervosa, ela perguntou, sentando-se ao meu lado. Não sei explicar, confessei. É como se essa música não fosse realmente minha, como se eu fosse apenas a mensageira. Ela sorriu, passando a mão pelos meus cabelos como fazia quando eu era pequena. Talvez seja isso mesmo. Os melhores artistas não criam, eles canalizam. Adormeci com essas palavras ecoando na minha mente, o peso do violino contra meu peito, como um amuleto, como uma promessa. Os bastidores do Teatro São Pedro eram uma mistura de caos e entusiasmo. Músicos afinando instrumentos, trocando palavras de encorajamento, o suave farfalhar de partituras sendo folheadas nervosamente. O ar-condicionado lutava contra o calor de Porto Alegre, mas mesmo assim, sentia gotas de suor escorrendo pelas minhas costas. Permaneci quieta, sentada em um banco de madeira escura que parecia ter testemunhado gerações de nervosismo artístico antes do meu. Meu violino descansava contra meu queixo enquanto eu revisava mentalmente as notas de abertura. As borboletas no meu estômago recusavam-se a se aquietar. Essa peça era diferente. Significava algo, embora eu não soubesse exatamente o que. 5 minutos, pessoal, anunciou Maurício, o coordenador do evento, um homem baixinho com óculos grossos e um fone de ouvido permanentemente preso à cabeça. Ele sempre falava rápido demais, como se suas palavras tentassem acompanhar o ritmo frenético de seus pensamentos. Paula, uma violoncelista que tocaria depois de mim, aproximou-se com seu copo de água. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem, respondi automaticamente, mas a verdade é que me sentia estranhamente desconectada, como se parte de mim já estivesse no palco enquanto o resto do meu corpo tentava alcançá-la. Através de uma pequena abertura na cortina de veludo vermelho, eu podia ver o público chegando. O Teatro São Pedro, com sua arquitetura neoclássica e história centenária, atraía uma clientela específica. A primeira fileira estava repleta de pessoas em ternos e vestidos de gala, rostos que eu reconhecia de jornais e revistas de negócios. Entre eles estava ele, Ricardo Mendes, CEO da Mendes Tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia do país e um dos homens mais ricos do Brasil. Era raro vê-lo em público, ainda mais em um recital de jovens músicos. No entanto, lá estava ele, óculos escuros, postura rígida, como se não pertencesse àquele lugar de melodias frágeis e vulnerabilidade emocional. Seus cabelos grisalhos denunciavam seus 50 e poucos anos, mas seu rosto parecia carregar décadas adicionais de preocupações. Você sabe quem é aquele homem? Perguntei a Paula, apontando discretamente. Ela espiou pela cortina. Ricardo Mendes. Dizem que ele não aparece em eventos assim desde que a esposa morreu. Deve estar aqui como patrocinador ou algo assim. A Mendes Tecnologia doou aqueles novos computadores para o conservatório ano passado, lembra? Afastei-me da cortina e respirei fundo. Não podia pensar no público, nem nele, nem em ninguém. Tinha uma história para contar, mesmo que não a compreendesse completamente. E uma vez que pisasse naquele palco, não haveria volta. O Teatro São Pedro era conhecido por sua acústica perfeita. Diziam que mesmo um sussurro no palco podia ser ouvido na última fileira. Isso sempre me fascinou e amedrontou ao mesmo tempo. Significava que cada nota, cada nuance da minha interpretação, seria capturada e amplificada. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Minha mãe estaria sentada na plateia, não nas primeiras fileiras reservadas para patrocinadores e convidados VIP, mas em um lugar que havia conseguido trocar com uma colega do hospital. Ela tinha pegado turno extra para ter a noite livre e estar aqui. Pensar nela me deu força. Lembrei das palavras do professor Augusto durante nosso último ensaio: não toque para impressionar, toque para expressar.
Ele havia me ensinado que a técnica perfeita sem emoção era como um corpo sem alma, poderia ser bonito, mas não tocaria corações. Carolina Oliveira, você é a próxima, anunciou Maurício, ajeitando seus óculos que insistiam em escorregar pelo nariz pequeno. Levantei-me, sentindo minhas pernas tremerem levemente. Paula me deu um abraço rápido. Arrebenta lá, sussurrou em meu ouvido. Enquanto esperava na lateral do palco, vi a pianista que se apresentava antes de mim recebendo aplausos educados. Ela havia tocado Chopin, impecavelmente, mas sem grandes riscos. O público aplaudia com aprovação, não com emoção. E agora anunciou o mestre de cerimônias, um professor de música aposentado com voz grave e articulada. Temos o prazer de apresentar Carolina Oliveira, aluna do 3º ano do Conservatório Municipal, que executará uma composição original intitulada Luz Sussurrante a Ponto. Um murmúrio percorreu a plateia. Era incomum apresentar composições originais neste tipo de recital, especialmente para estudantes. A tradição favorecia os clássicos, as peças testadas pelo tempo e aprovadas por gerações de críticos. Ajeitei o vestido azul marinho que minha mãe havia comprado especialmente para esta noite, simples, mas elegante. Não era novo, já o encontrou em um brechó no centro da cidade, mas ficou perfeito depois de alguns ajustes feitos por Dona Zélia, nossa vizinha costureira. Antes de entrar no palco, olhei uma última vez para o meu violino. Não era um Stradivarius ou um Guarneri, mas um instrumento tcheco de qualidade razoável que minha mãe havia comprado parcelado em incontáveis vezes. Conhecia cada marca em sua madeira, cada imperfeição que, para mim, o tornava perfeito. Respirei fundo e pisei no palco. As luzes me atingiram como ondas, cegando-me momentaneamente. O público desapareceu atrás do clarão, e tudo o que restou foi eu e meu violino. À medida que meus olhos se ajustavam, comecei a distinguir os contornos das primeiras fileiras. Ricardo Mendes permanecia imóvel, seus óculos escuros refletindo as luzes do palco. Uma sensação estranha passou por mim, como se eu não estivesse sozinha ali, como se alguém estivesse comigo, guiando-me. Talvez fosse apenas o nervosismo, talvez fosse algo mais. Naquele momento, não importava. Tinha uma melodia para compartilhar, uma história para contar através das cordas do meu violino. Fiz uma reverência, posicionei o violino contra meu ombro e ajustei a postura como o professor Augusto havia me ensinado tantas vezes, pés firmes no chão como raízes de árvore, coluna ereta mas não tensa, ombros relaxados. O silêncio no teatro era absoluto. Podia ouvir minha própria respiração, o suave render da madeira do palco sob meus pés. Era um momento de verdade. A primeira nota esperava pacientemente em meu arco, pronta para nascer. E eu, por um instante infinitesimal antes de começar, tive a certeza absoluta de que o que estava prestes a acontecer mudaria minha vida para sempre. Quando deslizei o arco sobre as cordas, a primeira nota escapou para o ar como um segredo, frágil e trêmula. O som reverberou pelo teatro silencioso, viajando pelas paredes históricas, dançando entre os candelabros antigos, tocando cada pessoa presente de maneira única e pessoal. Então vieram as outras notas, entrelaçando-se como fios em uma tapeçaria de memória. Algo estranho começou a acontecer, minhas mãos pareciam movidas por uma força além da minha consciência. A melodia fluía através de mim, não de mim. Derramei tudo o que tinha naquela música, minha confusão, meu anseio, minha necessidade de entender de onde ela tinha vindo. Os acordes iniciais eram suaves como a brisa que sopra nas tardes de outono no Parque da Redenção, quando as folhas douradas dançam em pequenos redemoinhos. Lentamente, a melodia foi ganhando profundidade, como águas calmas que escondem correntezas poderosas abaixo da superfície. Não estava mais tocando. Estava canalizando algo maior que eu mesma. De olhos fechados, eu via cores dançando por trás das minhas pálpebras, primeiro azuis suaves, depois dourados intensos, seguidos por um púrpura profundo que pulsava com cada nota mais intensa. A melodia me levava por lugares que eu nunca havia visitado, mostrava-me rostos que nunca havia visto, contava-me histórias de um amor tão intenso que transcendia o tempo. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas meus dedos não hesitaram, meu arco não tremeu. Era como se meu corpo soubesse exatamente o que fazer,
mesmo quando minha mente estava perdida na tempestade de emoções que a música provocava. Em determinado momento, abri os olhos brevemente e vislumbrei a plateia. Estavam todos imóveis, como se o tempo tivesse parado. Vi minha mãe na quinta fileira, uma mão sobre o coração, olhos brilhantes de lágrimas. O professor Augusto, sentado ao lado dela, tinha os olhos fechados. A cabeça ligeiramente inclinada, como se tentasse escutar algo além da melodia. E então vi Ricardo Mendes. Seus óculos escuros estavam na mão, revelando olhos vermelhos e marejados. Seu rosto, normalmente composto e inexpressivo nas poucas fotos que circulavam dele na mídia, estava transformado pela dor e pelo espanto. Suas mãos tremiam em seu colo, e ele não tentava esconder as lágrimas que corriam livremente por seu rosto marcado pelo tempo. Naquele momento, soube que algo dentro dele havia se despedaçado, ou talvez sido curado. A música continuou a crescer, alcançando alturas vertiginosas antes de retornar a um sussurro quase inaudível. Era uma jornada emocional, uma história contada sem palavras, mas com cada nota carregada de significado. Havia um momento na composição, perto do final, em que a melodia parecia hesitar, como se perguntasse se deveria continuar ou simplesmente desaparecer. Senti essa hesitação em minhas próprias mãos, um tremor quase imperceptível no arco. Mas então, como um rio que encontra seu caminho de volta ao mar depois de um desvio temporário, a melodia retornou com força renovada para sua conclusão. As notas finais eram como uma promessa sussurrada, frágil mas inabalável. Quando a última vibração se desfez no ar, permaneci imóvel, arco suspenso, coração batendo forte como um tambor dentro do peito. O silêncio que seguiu foi absoluto, quase palpável. E então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos começaram. Não eram aplausos educados ou contidos, como os que geralmente seguiam as apresentações no conservatório. Eram intensos, emocionados, alguns acompanhados de lágrimas, outros de expressões atordoadas, como se as pessoas estivessem despertando de um sonho coletivo. As luzes do palco pareciam mais brilhantes agora, ou talvez fossem meus olhos mais sensíveis depois da intensidade da experiência. Fiz uma reverência, ainda segurando meu violino como se fosse uma parte do meu próprio corpo. Quando me ergui, vi que Ricardo Mendes havia se levantado. Ele não aplaudia. Apenas olhava para mim com uma intensidade que me fez arrepiar, como se tentasse enxergar através de mim, como se buscasse algo, ou alguém, além da jovem violinista no palco. Saí do palco sentindo-me leve e pesada ao mesmo tempo. Leve, porque algo havia sido liberado de dentro de mim, de pesada, porque sabia instintivamente que algo importante havia acontecido, algo que eu ainda não compreendia totalmente. Nos bastidores, fui recebida por abraços e parabéns dos outros músicos. Paula me olhava com uma mistura de admiração e confusão. O que foi isso, Carolina? Nunca ouvi nada assim. Não soube responder. Como explicar que eu mesma não compreendia o que havia acontecido? Como descrever a sensação de ser um canal para algo maior, de ter minhas mãos guiadas por uma presença invisível? Limitei-me a sorrir e agradecer os elogios. Maurício, o coordenador do evento, apareceu ofegante, seus óculos quase caindo do nariz. Carolina, isso foi extraordinário. O público está comentando, os patrocinadores estão impressionados. E ele hesitou, ajustando os óculos nervosamente. Ricardo Mendes quer te ver pessoalmente. Um murmúrio percorreu o grupo de músicos ao nosso redor. Ricardo Mendes raramente falava com alguém, especialmente em eventos públicos. Desde a morte de sua esposa, há 8 anos, ele havia se tornado quase um recluso, gerenciando seu império tecnológico de longe, aparecendo apenas em reuniões de conselho imprescindíveis. Agora, perguntei, minha voz soando pequena até para meus próprios ouvidos. Agora mesmo, confirmou Maurício. Ele está na sala de recepção privativa. Pediu especificamente para falar com você a sós. Minha mãe apareceu nesse momento, empurrando delicadamente seu caminho através do grupo de pessoas. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas seu sorriso era radiante. Ela me abraçou forte, sussurrando em meu ouvido, minha filha, que coisa mais linda.
De onde veio isso? Não sei, mãe, confessei. É como se não fosse realmente eu tocando. Ela afastou-se um pouco, segurando meu rosto entre suas mãos calejadas de anos de trabalho. Havia entendimento em seus olhos. Algumas vezes somos apenas mensageiros, filha. E que mensagem poderosa você entregou hoje? Contei a ela sobre o convite de Ricardo Mendes. Ela pareceu surpresa, mas não alarmada. Vou com você, ofereceu. Ele pediu para vê-la sós, interrompeu Maurício, parecendo desconfortável por ter que contradizer uma mãe. Ela hesitou, um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Mas então olhou para mim, para a jovem adulta que eu havia me tornado, não mais a menina que precisava de proteção constante. Tudo bem, ela disse finalmente. Estarei esperando aqui. Seguindo Maurício pelos corredores do teatro, sentia meu coração acelerando novamente. O que Ricardo Mendes poderia querer comigo? Seria um convite para tocar em algum evento corporativo? Um patrocínio para o conservatório? Ou algo relacionado à minha música, à minha composição original? Chegamos a uma pequena sala de recepção, decorada com elegância discreta, sofás de couro escuro, uma mesinha de centro com orquídeas brancas, quadros de pintores gaúchos nas paredes. Ricardo Mendes estava sozinho, de costas para a porta, olhando pela janela que dava para a praça da alfândega iluminada. Senhor Mendes, anunciou Maurício, está é Carolina Oliveira. Quando ele se virou para me encarar, seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era calma. Era como se duas pessoas diferentes habitassem aquele corpo, uma destroçada pela emoção, outra mantendo o controle com força de vontade férrea. Obrigado, Maurício, ele disse com voz baixa mas firme. Pode nos deixar a sós, por favor? Quando a porta se fechou, ficamos ali, frente a frente, separados por um silêncio carregado de perguntas. Eu ainda segurava meu violino, como se fosse um escudo ou um amuleto de proteção. O silêncio na pequena sala de recepção era quase sólido. Ricardo Mendes me observava com uma intensidade desconcertante, como se procurasse respostas em meu rosto. Finalmente, ele indicou um dos sofás. Sente-se, por favor, Carolina. Obedeci, ainda segurando meu violino. Suas mãos, notei, tremiam levemente enquanto ele se sentava na poltrona à minha frente. Você tem um talento extraordinário, ele começou, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente que era impossível ignorar. Quantos anos você tem? 19, respondi, tentando manter a voz firme. Ele assentiu lentamente. E essa composição? Luz sussurrante. De onde veio? A pergunta parecia simples, mas senti seu peso. Como explicar algo que eu mesma não compreendia? Decidi pela honestidade. Veio de um sonho, senhor. Começou há alguns meses. A melodia parecia fragmentada, mas persistente. Noite após noite, foi ficando mais clara até que precisei colocá-la no papel. Ele me estudou por um momento antes de perguntar: você conheceu minha esposa, Helena? A pergunta me pegou desprevenida. Não, senhor. Conhece alguém que a conheceu? Algum familiar meu, talvez? Alguém ligado a Mendes Tecnologia? Não que eu saiba, senhor. Minha mãe é enfermeira no Santa Casa, e eu só conheço pessoas do conservatório. Ele se levantou abruptamente e caminhou até uma pequena mesa de canto, onde havia uma garrafa d'água. Serviu um copo com mãos visivelmente trêmulas. Ofereceu-me, mas balancei a cabeça em negativa. Ele bebeu um gole antes de voltar a falar. Helena era pianista. Não profissional, mas talentosa. Estudou no Conservatório de São Paulo quando jovem. Fez uma pausa. Ela compunha, também. Apenas para nós dois. Nunca quis publicar ou gravar suas composições. Dizia que eram muito pessoais. Algo frio percorreu minha espinha. O rumo da conversa me deixava cada vez mais desconfortável. No dia do nosso casamento, ele continuou, sua voz agora mais baixa, ela me surpreendeu tocando uma composição original.
Nunca tinha me mostrado antes. Era um presente, ela disse. Nosso tema, nossa música. Ele voltou a sentar-se, colocando o copo sobre a mesa de centro com cuidado deliberado. A música que você tocou hoje, Carolina, era exatamente a mesma. As palavras pairaram no ar entre nós, impossíveis, absurdas, e ainda assim, de alguma forma, fazendo um terrível sentido. Meu coração acelerou. Minha boca ficou seca. Isso não é possível, consegui dizer finalmente. Eu a compus. Veio dos meus sonhos. Pois ela nunca foi registrada, ele respondeu, sem acusação na voz, apenas uma perplexidade que ecoava a minha. Helena nunca a escreveu. Tocou apenas uma vez, no nosso casamento, há 16 anos. E depois ocasionalmente em casa, só para nós. Ela faleceu há 8 anos, levando consigo todas as suas composições. Eu nunca. Minha voz falhou. Não tenho como ter ouvido isso antes. Ele assentiu lentamente. Eu sei. É por isso que estou tão perturbado. Ficamos em silêncio por alguns instantes, ambos tentando processar o impossível. Ele se inclinou para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Quando você começou a tocar, achei que estava alucinando, confessou. Pensei que a saudade tinha finalmente me enlouquecido. Mas então, olhando para você, uma jovem que Helena nunca conheceu, tocando notas que só ela criou. Sua voz falhou, e ele desviou o olhar, tentando recompor-se. Percebi então que, apesar da riqueza e poder, este era apenas um homem destruído pela perda, agarrando-se a qualquer conexão com a pessoa que havia amado. Senhor Mendes, comecei hesitante, não sei explicar isso. Mas acredito em você. E acredito que, de alguma forma, essa melodia me encontrou por um motivo. Ele ergueu os olhos para mim. Por um momento, vi ali a vulnerabilidade que as capas de revistas de negócios nunca mostrariam. Você se importaria de tocar novamente? Só para mim? Levantei-me, posicionei o violino. Sem a pressão do palco, sem a audiência, apenas eu e um homem buscando algo que havia perdido. Fechei os olhos e comecei. As notas fluíram mais facilmente desta vez, como um rio que já conhece seu caminho até o mar. Enquanto tocava, tive uma sensação estranha, quase como se alguém estivesse ao meu lado, guiando minhas mãos, soprando as notas em meu ouvido. Não era assustador. Era reconfortante, como um abraço gentil. Quando terminei, Ricardo Mendes estava novamente em lágrimas, mas havia algo diferente em seu rosto, uma paz que não estava lá antes, como se um nó muito antigo tivesse finalmente começado a se desfazer. Era isso, ele disse simplesmente. Exatamente isso. Ele se levantou, foi até uma pasta de couro sobre uma cadeira e retirou um envelope. Voltou e estendeu para mim. O que é isso? Perguntei, sem pegar o envelope. Uma oportunidade. Quero fundar uma bolsa de estudos para jovens músicos. Em memória de Helena. Você seria a primeira beneficiária. Senhor Mendes, não posso aceitar. Não estou comprando você, Carolina, ele disse suavemente. Estou agradecendo. Por me trazer de volta algo que achei que tinha perdido para sempre. Hesitei, ainda sem pegar o envelope. Pense nisso como um presente de Helena, ele acrescentou. De alguma forma, ela escolheu você como mensageira. A porta da sala abriu-se suavemente, e Maurício colocou a cabeça para dentro. Desculpe interromper, mas já se passaram 15 minutos e a mãe da Carolina está preocupada. Ricardo Mendes assentiu. Diga a ela que a filha já está de saída. E também. Ele hesitou. Diga que gostaria de convidar as duas para um café amanhã, se for possível. Tenho uma proposta que gostaria que ambas considerassem. Quando Maurício saiu, voltamos a ficar sozinhos. O empresário deu alguns passos até a janela, observando as luzes da cidade. Acredita em vida após a morte, Carolina? Ele perguntou de repente, ainda de costas para mim. Não sei, respondi honestamente. Mas acredito que amor e música são forças poderosas.
talvez poderosas o suficiente para transcender certas barreiras. Ele se virou, um sorriso triste em seus lábios. Helena dizia algo parecido. Que a música era uma linguagem que até os mortos podiam entender. Minha mãe me esperava no corredor, ansiosa. Quando contei o que havia acontecido, seus olhos se arregalaram, mas não com descrença. Tem coisas nesse mundo que não dá para explicar, filha, ela disse, enquanto caminhávamos para o ponto de ônibus. Mas isso não quer dizer que não sejam reais. Naquela noite, sonhei com uma mulher de cabelos escuros sentada ao piano, tocando a mesma melodia que eu havia executado. Ela sorria para mim, um sorriso cúmplice, como se compartilhássemos um segredo antigo. Acordei com a sensação de ter recebido um recado importante, mesmo sem conseguir lembrar exatamente qual. O Café Majestic, no centro histórico de Porto Alegre, era um daqueles lugares que parecia existir em outro tempo. Teto alto com detalhes em gesso, espelhos antigos nas paredes, cadeiras de madeira escura com estofado vermelho. Um piano de cauda ocupava um canto, silencioso àquela hora da manhã. Minha mãe e eu chegamos um pouco antes do horário marcado. Ela havia trocado de turno novamente, algo que raramente fazia, mas a curiosidade sobre o encontro com Ricardo Mendes era grande demais para ignorar. Não crie expectativas, ela me aconselhou enquanto esperávamos. Ricos como eles são imprevisíveis. Hoje prometem o mundo, amanhã esquecem seu nome. Mas havia algo na forma como Ricardo Mendes havia olhado para mim, na maneira como a música o havia afetado, que me dizia que este não era um caso de capricho passageiro. Ele chegou pontualmente, vestindo um terno azul marinho que parecia menos formal que o da noite anterior. Sem óculos. Escuros desta vez, seus olhos revelavam noites mal dormidas. Dona Conceição, ele cumprimentou minha mãe com uma formalidade respeitosa, apertando sua mão. Carolina. Obrigado por virem. Um garçom se aproximou imediatamente. Ricardo pediu um café forte, minha mãe chá de camomila, eu um chocolate quente. Quando o garçom se afastou, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Imagino que estejam se perguntando por que as convidei, ele começou finalmente. Minha mãe assentiu. Confesso que estou curiosa, Sr. Mendes. Carolina me contou sobre sua conversa ontem, sobre a coincidência com a música de sua esposa. Foi surpreendente. Coincidência, ele repetiu a palavra lentamente, como se a saboreasse. Talvez. Ou talvez algo mais. Seus olhos encontraram os meus. Contei a vocês que Helena era pianista, mas não mencionei que ela também era uma pessoa espiritual. Não religiosa no sentido tradicional, mas acreditava profundamente na interconexão de todas as coisas, especialmente através da música. Nossas bebidas chegaram, criando uma pausa na conversa. Quando o garçom se afastou novamente, Ricardo continuou. Helena dizia que a música era a linguagem da alma, que notas musicais eram como mensageiros entre mundos. Confesso que achava isso poético, mas nunca levei muito a sério. Até ontem. Minha mãe ajeitou-se na cadeira, desconfortável. Ela não era supersticiosa, mas também não descartava completamente o inexplicável. Anos trabalhando em hospital a haviam exposto a momentos que desafiavam explicações racionais, pacientes que sabiam quando era hora de partir, familiares que sentiam a morte de entes queridos a quilômetros de distância. O nome da sua composição, Luz Sussurrante, Ricardo continuou, olhando para mim. Helena chamava dela de A Sussurros de Luz. Quase idêntico. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não sabia. Claro que não, ele disse gentilmente. Como poderia? Ficamos em silêncio, o peso do inexplicável entre nós. Finalmente, Ricardo perguntou: Você já perdeu alguém próximo, Carolina? Hesitei, pensando em meu pai. Ele não havia morrido, pelo menos não que eu soubesse. Apenas partiu quando eu tinha 4 anos, sem olhar para trás, sem explicações, sem contato. Uma ausência que, de certa forma, às vezes doía mais que uma morte. Meu pai, respondi finalmente. Ele nos deixou quando eu era pequena. Não é o mesmo tipo de perda, eu sei.
Toda ausência é uma perda, Ricardo disse suavemente. Apenas de tipos diferentes. Minha mãe tomou um gole de seu chá, olhos baixos. Era um assunto que raramente discutíamos. E você, Carolina? Ele perguntou, mudando levemente o foco. Sente alguma coisa especial quando toca? Particularmente com essa melodia? Pensei por um momento, tentando articular sensações que nunca havia compartilhado totalmente, nem mesmo com minha mãe ou com o professor Augusto. Às vezes comecei hesitante, quando toco, principalmente essa música, sinto como se não fosse exatamente eu. Como se minhas mãos fossem guiadas. É difícil explicar. Você sente uma presença? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Não exatamente uma presença. Mas como uma consciência. Como se a música já soubesse para onde quer ir, e eu só precisasse seguir. Ricardo assentiu, como se minhas palavras confirmassem algo que ele já suspeitava. Helena dizia algo muito parecido. Que as melhores composições não eram criadas, mas descobertas. Como se sempre estivessem lá, esperando que alguém as encontrasse. Minha mãe, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou: Senhor Mendes, entendo que esta coincidência seja significativa para o senhor. Mas o que exatamente está propondo? Carolina mencionou uma bolsa de estudos, mas tenho a impressão de que há mais. Ricardo sorriu levemente, apreciando a objetividade dela. Vocês são diretas, vocês duas. Helena também era assim. Ele respirou fundo antes de continuar. Sim, quero estabelecer uma bolsa de estudos em memória de Helena. Para jovens talentos que, como Carolina, parecem capazes de tocar o inefável através da música. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. A bolsa cobriria estudos avançados, inclusive no exterior, se esse for o desejo da Carolina. Mas também, sim, há mais. Gostaria de financiar um pequeno estúdio de gravação no Conservatório Municipal, onde talentos como Carolina pudessem registrar suas composições. A condição seria que todas as composições de Carolina também fossem registradas lá. Minha mãe franziu o senho. Isso soa como um contrato exclusivo. Ricardo balançou a cabeça. De forma alguma. Carolina manteria todos os direitos sobre suas composições. Meu interesse é puramente pessoal. Talvez sentimental. Quero preservar essa conexão que, por mais inexplicável que seja, trouxe-me um conforto que não senti há anos. Olhei para minha mãe, captando sua hesitação. Ela sempre me ensinou a ter cuidado com ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Porque eu, perguntei diretamente a Ricardo. Se é apenas sobre preservar a memória de Helena, poderia patrocinar qualquer músico talentoso. Ele me estudou por um momento antes de responder. Porque você tocou algo que ninguém mais poderia tocar. Algo que estava perdido. E porque acredito que não foi coincidência. Helena costumava dizer que a música encontra seu caminho até quem precisa dela. Talvez ela estivesse certa. O silêncio caiu novamente entre nós. O piano no canto permanecia quieto, mas quase podia jurar que ouvia notas fantasmas flutuando no ar. Tive um sonho ontem à noite, confessei subitamente. Uma mulher tocando piano. A mesma melodia que eu toquei no recital. Ricardo empalideceu visivelmente. Como ela era? Cabelos escuros, ondulados. Olhos castanhos. Um pequeno sinal de nascença perto do lábio superior. Sua xícara tremeu na mão, derramando algumas gotas de café na mesa. Você descreveu Helena perfeitamente. Minha mãe colocou uma mão sobre a minha, seu toque transmitindo preocupação e proteção. Como isso é possível, Carolina? Você nunca viu fotos dela? Não que eu me lembre, respondi honestamente. O Sr. Mendes é bastante reservado, nunca vi muitas fotos dele ou da esposa na mídia. Ricardo assentiu lentamente. Mantivemos nossa vida privada longe dos holofotes. As poucas fotos públicas de Helena são antigas, de eventos corporativos onde mal aparece. E ela mudou o visual nos últimos anos. Ele abriu sua pasta,
retirou um pequeno porta-retratos e o colocou na mesa, virado para mim. A mulher do meu sonho sorria para a câmera, sentada ao piano, exatamente como eu a havia visto. Oh meu Deus, murmurou minha mãe, sua mão apertando a minha. Olhei para a foto, depois para Ricardo, sem saber o que dizer. Como explicar algo que desafiava a lógica? Não estou louca, disse finalmente, mais para mim mesma que para eles. Não, Ricardo concordou. Não está. Há mais mistérios neste mundo do que somos capazes de compreender. Helena acreditava nisso. Talvez esteja na hora de eu começar a acreditar também. Ficamos em silêncio, cada um absorvendo o impossível à sua própria maneira. Minha mãe, sempre prática, foi a primeira a falar. Poderíamos conhecer os detalhes desta bolsa, Sr. Mendes? E deste estúdio que pretende construir? Precisamos entender exatamente o que está propondo antes de tomar qualquer decisão. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Claro, Dona Conceição. Trouxe toda a documentação. Quero que esteja tudo bem claro, sem espaço para mal-entendidos. Enquanto eles discutiam os aspectos práticos da proposta, meus pensamentos vagaram. Pensei na mulher do sonho, Helena, e na sensação de familiaridade que sua música trazia, como se fosse um idioma que eu sempre soube falar, mesmo sem jamais tê-lo estudado. De alguma forma, eu havia me tornado uma ponte entre mundos. E embora isso me assustasse, também me enchia de um estranho sentido de propósito. 6 meses podem mudar tudo. O novo estúdio no Conservatório Municipal foi inaugurado em uma tarde ensolarada de setembro. Estúdio Helena Mendes, dizia a placa discreta na porta, acompanhada de uma citação: a música é a linguagem da alma, encontre a sua voz. O espaço era pequeno mas impecável, com equipamentos de última geração e acústica perfeita. A cerimônia de inauguração foi íntima, alguns professores do conservatório, alunos selecionados, minha mãe, Ricardo Mendes e eu. Não houve cobertura da imprensa, a pedido de Ricardo. Ele permanecia uma figura reservada, embora eu notasse sutis mudanças nele ao longo dos meses, sorrisos mais frequentes, olhar mais leve, como se um peso estivesse lentamente se erguendo de seus ombros. Depois dos discursos formais e do corte da fita, Ricardo se aproximou de mim. E então? O que acha? É perfeito, respondi, olhando ao redor, ainda mal acreditando que aquele lugar existia em parte por minha causa. Obrigada não parece suficiente. Ele balançou a cabeça. Eu que agradeço, Carolina. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Eu talvez fizesse, pelo menos em parte. Nos últimos meses, enquanto o projeto do estúdio avançava, Ricardo e eu desenvolvemos uma estranha amizade. Não nos víamos com frequência, ele viajava muito a negócios, mas quando nos encontrávamos, havia uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que dispensava explicações. Ele me contava histórias sobre Helena, pequenos detalhes do cotidiano que mantinham viva sua memória. E eu compartilhava com ele as novas melodias que continuavam a me visitar em sonhos. Porque não havia parado. Depois de Luz Sussurrante, outras composições vieram, cada uma carregando aquela mesma qualidade etérea, aquela sensação de algo que me atravessava, não algo que eu criava. Registrei todas elas, como prometido. Você já ouviu a gravação final? Perguntou Ricardo, referindo-se à versão de estúdio de Luz Sussurrante que havíamos finalizado na semana anterior. Sim. Ainda é estranho me ouvir. Parece simultaneamente familiar e distante. Ele assentiu, compreendendo. Helena dizia a mesma coisa sobre suas gravações. O professor Augusto se aproximou, apoiando-se em sua bengala. Aos 73 anos, ele havia começado a reduzir suas aulas, mas continuava sendo uma presença constante no conservatório, especialmente agora com o novo estúdio. Um lugar maravilhoso para novas vozes nascerem, ele comentou, olhando ao redor com aprovação. Então, dirigiu-se a mim, e você, minha querida? Já decidiu sobre Viena? A pergunta fez meu estômago dar um nó. A Universidade de Música e Artes Performáticas de Viena havia me aceitado, graças em grande parte à Bolsa Helena Mendes.
Era uma oportunidade extraordinária, estudar em uma das instituições musicais mais prestigiosas do mundo. Tudo o que sonhei durante anos. Ainda estou pensando, respondi, evitando o olhar de ambos. O professor Augusto e Ricardo trocaram um olhar que não consegui decifrar. Meu mentor deu um tapinha gentil no meu ombro antes de se afastar para conversar com outros convidados. Está preocupada com sua mãe? Ricardo disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Assenti. Ela sempre cuidou de mim sozinha. Sacrificou tanto. A ideia de deixá-la agora. Conversei com ela, sabia? Semana passada. Olhei para ele, surpresa. Sobre o quê? Sobre você. Sobre Viena. Ele fez uma pausa. E sobre uma posição na área administrativa do Hospital Moinhos de Vento. Menos exaustiva que o trabalho dela atual, melhor remunerada, com plano de saúde prêmio incluído. Pisquei, tentando processar a informação. O que? Não me olhe assim, ele disse, quase defensivamente. Não foi caridade. Sua mãe é extremamente qualificada, com anos de experiência. O hospital estaria ganhando uma profissional excepcional. Você não pode simplesmente reorganizar nossas vidas assim, protestei, embora sem muita convicção. Não estou reorganizando nada. Estou oferecendo opções. As decisões continuam sendo de vocês duas. Ele suspirou. Olha, Carolina, talentos como os seus são raros. O que flui através de você precisa ser nutrido, desenvolvido. E Viena pode oferecer isso de uma forma que Porto Alegre não pode. Ficamos em silêncio por um momento, observando os convidados que circulavam pelo estúdio, admirando o equipamento, conversando em pequenos grupos. Minha oferta permanece, independente da sua decisão sobre Viena, ele acrescentou. O estúdio, a bolsa, nada disso tem condições atreladas. Quero que saiba disso. Assenti, grata pela sua compreensão. De repente, percebi como minha vida havia mudado drasticamente em apenas 6 meses, de estudante com um talento promissor, mas futuro incerto, para alguém com portas abertas em direções que nunca imaginei possíveis. Meus pensamentos foram interrompidos quando o técnico de som, Rodrigo, aproximou-se. Desculpe interromper, mas está tudo pronto para a demonstração, se quiserem começar. Era parte da cerimônia que havia sido mantida em segredo de quase todos. Apenas Ricardo, Rodrigo, e eu sabíamos o que estava planejado. Os convidados foram direcionados para a sala de audição adjacente ao estúdio. Luzes foram diminuídas. Rodrigo fez um breve comentário sobre a qualidade dos equipamentos e a acústica do espaço. Então, com um aceno discreto para mim, ele iniciou a reprodução. As primeiras notas de luz sussurrante flutuaram pela sala, mas não era a versão que eu havia gravado semanas antes. Era uma gravação de piano, delicada e expressiva, com pequenas nuances que faziam a melodia soar sutilmente diferente, embora inequivocamente a mesma. Olhei para os rostos na sala, iluminados apenas pela luz suave dos monitores de áudio. Vi confusão em alguns, compreensão lenta surgindo em outros. Minha mãe levou as mãos ao rosto, seus olhos encontrando os meus na penumbra. Esta é uma gravação descoberta recentemente, explicou Ricardo quando a música terminou e as luzes foram acesas novamente. Helena gravou em nosso piano em casa, sem meu conhecimento. Foi encontrada em um antigo computador que não usávamos há anos. O silêncio na sala era absoluto. O professor Augusto foi o primeiro a falar. A data da gravação. 8 anos atrás, confirmou Ricardo. 2 semanas antes dela. Ele não completou a frase. Não precisava. É idêntica, murmurou alguém. Como é possível? Ricardo me olhou, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Assenti levemente. Não temos uma explicação lógica, ele respondeu. E talvez não precisemos de uma. Helena acreditava que música era mais que notas e ritmos, era uma forma de comunicação que transcendia o que entendemos como realidade. Eu nunca compartilhei essa visão. Até agora.
Depois que os convidados partiram, fiquei para trás com Ricardo e minha mãe. Sentamos na sala de audição vazia, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Então, minha mãe quebrou o silêncio. Viena. Olhei para ela, notando novas mechas brancas em seus cabelos negros, novas linhas ao redor de seus olhos. 16 anos cuidando de mim sozinha. 16 anos de turnos dobrados, preocupações constantes, sacrifícios silenciosos. Não sei se consigo deixar você, mãe. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre me dava coragem. Filha, passei minha vida tentando abrir portas para você. Não faria sentido agora pedir que ficasse quando a porta mais importante se abriu. Mas e você? Eu? Ela deu de ombros. Vou estar bem. Talvez seja a hora de cuidar um pouco mais de mim mesma. Ela lançou um olhar para Ricardo. E parece que tem opções que não tinha antes. Ricardo pigarreou, ligeiramente desconfortável. Apenas para ficar claro, a posição no Moinhos de Vento é por mérito próprio, Dona Conceição. Seu currículo impressionou a diretoria. Minha mãe riu baixo. Claro que sim, Sr. Mendes. E quanto ao estúdio, perguntei a Ricardo. Se eu for para Viena, continuará aqui, servindo a outros talentos. E estará esperando por você nas férias, nos feriados. Sempre que quiser gravar. Ele fez uma pausa. A música de Helena encontrou seu caminho até você por alguma razão, Carolina. Talvez seja a hora de descobrir até onde esse caminho pode levar. 3 semanas depois, eu estava no aeroporto Salgado Filho, passaporte e visto em mãos, 2 malas contendo minhas posses mais preciosas, incluindo, é claro, meu violino. Minha mãe estava ao meu lado, tentando bravamente conter as lágrimas. Ricardo também veio se despedir, mantendo uma distância respeitosa enquanto eu abraçava amigos e professores. Prometa que vai se cuidar, minha mãe dizia pela 10ª vez. E ligar sempre que puder. Prometo, mãe, respondi, sentindo minha própria voz tremer. E você prometa que vai me contar se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ela assentiu, finalmente permitindo que algumas lágrimas caíssem. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Abracei-a uma última vez antes de me voltar para Ricardo. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que ele entenderia tudo que eu não conseguia expressar em palavras. Ele assentiu, seus olhos revelando uma emoção contida. Ela estaria orgulhosa também, disse baixinho. Enquanto caminhava para o portão de embarque, senti uma estranha mistura de emoções, apreensão, esperança, tristeza pela separação, entusiasmo pelo desconhecido que me aguardava. Mas acima de tudo, havia aquela sensação cada vez mais familiar de propósito, de estar seguindo um caminho que, de alguma forma, já estava traçado para mim. Em minha bolsa de mão, além dos documentos e itens essenciais, levava um pequeno pendrive contendo todas as gravações que havia feito no estúdio Helena Mendes. Melodias que vieram através de mim, não de mim. E uma fotografia, não a que Ricardo me mostrará no café, mas outra que ele me dera na noite anterior, Helena ao piano, olhando não para a câmera, mas para algo além dela, um sorriso secreto em seus lábios, os dedos pousados nas teclas como se estivessem prestes a conjurar magia. No verso, uma mensagem escrita à mão, a música encontra seu caminho até quem precisa dela. Seja a ponte. Enquanto o avião decolava, levando-me para um futuro que eu mal podia imaginar, fechei os olhos e deixei que uma melodia nova, ainda não registrada, fluísse em minha mente. Dessa vez, porém, não me parecia vir de um lugar distante e misterioso. Era mais como uma conversa, como se Helena e eu estivéssemos, de alguma forma, compondo juntas. E talvez estivéssemos. Talvez a música fosse, afinal, a linguagem que permitia esse impossível diálogo entre mundos. Um sussurro de luz atravessando a escuridão, encontrando seu caminho até quem precisava ouvir.